A ciência e a igualdade de gênero são ambas vitais para um desenvolvimento mais sustentável. No entanto, segundo dados da Unesco, meninas e mulheres representam menos de 30% dos pesquisadores do mundo. Visando promover a participação dessas meninas e mulheres na área das ciências, a Unesco, em parceria com a ONU Mulheres, criou o Dia Internacional de Mulheres e Meninas nas Ciências, celebrado a cada ano no dia 11 de fevereiro. A entrevistada do Lugar de Mulher de hoje é a jovem pesquisadora Juliana Stradiotto. Primeira brasileira convidada para a cerimônia do Prêmio Nobel, Juliana recebeu em 2018 o Prêmio de Jovem Cientista pelo desenvolvimento de um plástico biodegradável feito com casca de maracujá. A equipe da URGS TV foi até o Instituto Federal Campus Osório para saber mais sobre a pesquisa e as expectativas da jovem em relação às ciências. Quando eu entrei no ensino médio no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Osório, era para cursar o técnico em administração. Então eu nunca imaginei que eu fosse me envolver com ciência de alguma forma tão direta. Eu pensei que eu fosse cursar o técnico, fazer algumas atividades voltadas para a área administrativa, empresa simulada, alguma coisa nesse sentido, mas jamais imaginei que eu fosse ter um contato com uma pesquisa tão grande. E então, quando eu ingressei no Instituto, eu comecei a trabalhar com os agricultores locais aqui da região do Litoral Norte, justamente porque a minha família é muito envolvida com agricultura e aí eu queria muito trabalhar com isso. E foi desde o início que a Flávia foi minha orientadora e eu fui fazer a prova entrevista para ser orientada dela, eu tava morrendo de nervosa, porque era uma pessoa que eu admirava muito. Enquanto eu fazia o projeto de extensão que eu conheci a pesquisa, justamente porque ela tinha projetos de pesquisa. E aí eu percebi um problema, que era, no caso, a geração de resíduos agroindustriais aqui na região, e fiquei incomodada com isso, eu queria fazer alguma coisa, mas não sabia muito bem o que. E ela que justamente me incentivou e me estimulou a querer, fazer uma pesquisa, algo próprio, trazer uma solução para o problema que eu tinha visto, mas de uma maneira em que eu fosse a protagonista. Projeto de extensão com os agricultores locais que eu percebi a geração da casca do maracujá. E aí, então, eu comecei a trabalhar com ela para a produção de geleia, no caso, usar a casca na geleia. E depois disso, eu comecei a ler bastante artigos sobre a casca de maracujá e, aprendi sobre ela, quais eram as propriedades, enfim. E aí, então, a pesquisa eu fiz a partir da casca do maracujá, que foi o problema ambiental que eu queria solucionar. Só que no meio disso surgiu um outro problema ambiental que eu também queria solucionar, que no caso são os plásticos, né? Atualmente é uma temática que, gera muito debate sobre. Agora tem bastante lei também, né, impedindo o uso de canudinhos, plásticos. E aí era tudo muito adaptado, sabe? A gente tinha muito menos equipamento do que a gente tem agora. E foi bem difícil. No início deu muito errado, os meus plásticos saíam, péssimos. Péssimos mesmo, rasgava, não dava certo, não chegava onde eu queria. E aí eu consegui fazer os primeiros aqui. E depois disso, a senhora Flávia, né, que é minha orientadora, ela conversou com uma professora da URGS, que foi a primeira orientadora dela, que é a Simone Hickman Flores. Ela é agora a coordenadora da Engenharia de Alimentos. E aí ela acabou descobrindo com a orientadora dela que a orientadora dela estava trabalhando com filmes biodegradáveis, que era exatamente o que eu estava fazendo. E aí foi uma coincidência muito enorme e eu consegui, então, através da professora Simone, fazer uma parceria com a URGS e fazer as análises e os testes mais complicados lá nos laboratórios do Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Yeah, all I know and all I am is you. Teve uma vez que eu estava tendo aula de geometria espacial e aí era eu e uma colega minha, Dayara. A gente perguntou para o professor, que a gente falou que a gente não estava entendendo, era prismas, eu acho, o conteúdo. E aí ele virou pra gente e falou:
Vocês não estão entendendo porque mulheres não são capazes de projetar o espaço tridimensional e isso a neurociência explica. E, tipo, eu e a Dayara, nós somos, assim, a gente se considera muito feminista. Mas na hora que a gente passou por isso, foi um choque total. Eu lembro que eu fiquei assim, olha, o que eu respondo pra isso? Não tenho o que responder pra isso. E eu me senti muito mal, muito humilhada, porque ele falou isso na frente de todos os meus colegas. E aí foi ali que eu me dei conta de que, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar que eu também estava sofrendo, sabe? Quando eu pensava mais em questão de empatia, em questão de solidariedade. E aí quando aconteceu comigo, eu comecei a perceber outras coisas que também aconteciam. Ao mesmo tempo que eu sinto uma honra muito grande de ser a primeira brasileira menina, né, é também uma pena, uma tristeza, porque eu não gostaria de ser a primeira menina, eu gostaria que muitas outras já tivessem tido essa oportunidade, mas eu me sinto muito honrada porque eu já conhecia o seminário, então eu sabia o que era, eu sabia o que era, tipo, o que significava ir para o seminário em Estocolmo e que tinha toda a parte da laureação do Nobel, né? E pra mim foi indescritível. E realmente eu vou estar ali com a pessoa que, tipo, é uma das mais relevantes na ciência mundial, sabe? Isso pra mim não tem palavras. E eu acho que a gente tem que ser o exemplo agora, sabe? Ser o exemplo que a gente não teve para que outras meninas vislumbrem na gente outras possibilidades e que realmente elas entendam que se elas querem, por exemplo, ficar em casa e construir um lar familiar, isso é uma opção. Mas se elas querem ser donas de uma empresa milionária, elas também podem ser. Se elas querem ser presidenta do Brasil, que elas também podem ser. Então, eu acho que é justamente tentar trazer esse exemplo para o amanhã, porque nós estamos conquistando cada vez mais espaço e com certeza vamos. Então, homens que se preparem, porque as mulheres vão para frente. Yeah, all I know and all I am is you.